Fala, invasão corintiana. Tô trazendo um vídeo do Vessone falando sobre o derby Corinthians e Palmeiras, domingo. Acompanhe, deixa o like e compartilha. E o outro tá ali no meio do caminho, mas é um jogo sem muita pressão pro Corinthians. Muito mais pro Palmeiras. É sem pressão pro Corinthians, porque o Corinthians vive no mundo do 11º lugar, tá Isso, bom. tá em outra raia. Eu acho que Tá por isso. tudo Porque bem. eliminou 2 vezes o Palmeiras do ano. Também Eu por acho que isso. é por isso. Também por isso. Não é pelo brasileiro em si. Eu acho que é, porque se o Corinthians estivesse brigando para não cair, teria outra pressão. E não tem. Mas como tá em 11º, nono, não altera muita coisa, né? O que pode alterar para a vida do Corinthians, se o Corinthians tomar um sapé cair, complica, né? Mas complica também o Palmeiras nesse aspecto. Então, assim, a pressão é em cima, porque o Corinthians jogou contra o Palmeiras jogou com a sua zaga reserva, lembrando, na disputa do pré-primário, que valeu diploma com Murilo e Mikael, né? Porque os desfalques do Corinthians serão lembrados na segunda-feira, se o Corinthians perder. Se ganhar, será épico, como sempre. Se perder, poxa, mas tá o Iro aberto, outro tá machucado. Por isso que a gente fala antes do jogo, não fala depois. Exato, eu tô falando aqui. Então, Por que você tá... não, porque nós estamos falando antes do jogo. Ué, eu estou falando agora. Eu não estou esperando o resultado. Eu estou falando agora, mas... Não, sim. Você vai... Isso aí vai virar a desculpa. A primeira desculpa é essa. Como sempre acontece no Corinthians. O transfer ban, tem dinheiro para contratar, o Palmeiras é poderoso e tal. Você entende? Na Copa do Brasil, o lugar... o time titular e a gente não falou nada, porque era o time titular. Então, o lugar onde está o Corinthians, sempre, neste momento, sempre vai ser esse. É o coitadismo que bate lá e fica e põe, ai, coitadinho do Corinthians. Tirando essa parte do coitadismo, o Palmeiras precisa jogar a bola e ganhar o jogo. Simples assim. O resto que vão dizer se estava desfalcado é outro problema. O Palmeiras ganhou do Corinthians no primeiro turno, está brigando pelo título, precisa jogar um bom futebol, confirmar o bom futebol que fez contra o Sport e ganhar o jogo. É simples. Pode ser de 1-0, meio a 0. Tem que ganhar o jogo. Porque além de ser o Corinthians com esse histórico, tem o título do Campeonato Brasileiro que está em jogo. É que eu acho que o Corinthians jogando com 5 reservas de 10 para um time que não tem o elenco que o Palmeiras ou o Flamengo tem, é muita diferença. Não tem porque é incompetente, cara. Essa desculpa que entra. Mas não é outro, é fato. É um fato, não é um momento. É um fato. Então isso joga a favor do time. A favor do time. Isso entra a favor do time na hora da análise. E deveria ser o contrário. Deveria pesar contra o time. E se ganha, putz, vira isso aí. Mas são atenuantes que acontecem no meio do futebol. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. São 5 dos 10 titulares de linha. Isso é muita coisa. Os 2 laterais estão fora, 2 volantes e o centroavante. Tá pronto. Para quem não tem elenco, eu acho que faz muita diferença. Contra o Palmeiras na Copa do Brasil, eu não falei isso. Por quê? Porque jogaram os 11. E eu não ia falar isso daqui, olha, é o seguinte, não tem jogador não, tava lá, os 11 titulares estavam jogando contra o Palmeiras, agora não vai ser, então tem 5 a menos. Mateuzinho lesão, que deve confirmar daqui a pouco, Bidu suspenso, Martínez, que pode ir pro banco, ou sei lá, com alguma proteção na mão, mas nem sei se vai jogar, Carrilho cirurgia e Yuri cirurgia, que eu também acho que não vai jogar. Enfim, são 5 de 10, eu acho muita coisa, para quem já vai ter que subir uma montanha gigantesca, que é um time muito bom, você não ter nem 5 dos seus 10, eu acho que é um peso muito forte. A derrota não abala. Não vai abalar o Corinthians porque o discurso está pronto. Não, mas acho que... Não vai abalar porque eliminou o Palmeiras 2 vezes, não é porque por causa do discurso. É porque o discurso está pronto. Mas tem outra... Simples. Tem outra questão, que eu vi o Arnaldo. É que assim, depois de ter vencido o Paulista, eliminado da Copa do Brasil, e agora está aí com boa chance na Copa do Brasil... Se o Corinthians chegar nesse fim de semana e empatar com o Palmeiras, ele já faz um bom estrago desde que o Flamengo vence. Isso, sim. E aí estaria bom pro corintiano. Eu entendo o que você está falando. Qualquer coisa tá bom pro corintiano. Não. Eu sei que toma uma goleada. Se tivesse perdido o Paulista, tivesse perdido a Copa do Brasil, estaria tudo bem pior. Mas, cara, óbvio, né? Esse histórico você carrega. Agora, diante do quadro, sou coitadinho, não tem elenco, tenho 5 fora. Ah, coitado. Isso não é só contra o Palmeiras, não. É com qualquer outro adversário. Tudo isso entra na conta quando o Corinthians vai jogar um jogo assim, cara.
Isso entra na o Corinthians conta. se colocando como Exatamente. o azarão. Não é o azarão, cara. É o time que não tem elenco, como se isso fosse um problema do que está de fora para fora. Isso é o problema do Corinthians. O Corinthians se colocou nesse lugar. Mas é um problema. Entendeu? Então, assim, esse... não está colocando Então, mas a origem, forma... nós estamos colocando o problema. A forma como a origem todo mundo sabe qual forma como se justifica as derrotas passa por isso. Eu não tenho elenco, eu tenho 5 jogadores machucados, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Era para ser do jeito que eu falei, que deveria ser do jeito que eu falei na abertura do meu programa, do nosso programa aqui. E não é, porque é um coitadismo eterno, entendeu? Agora, isso não muda nada. O Palmeiras tem que ganhar o jogo domingo, ponto. Eu acho que nesse ano o Palmeiras está numa situação, nesse aspecto, mais desconfortável do que ele esteve em outras situações. Não só contra o Corinthians, mas em relação ao Flamengo e a busca por títulos. Porque esse ano o Palmeiras... Porque o Palmeiras também, sobretudo o Abel, se utilizou desse discurso em outros tempos para justificar as dificuldades maiores, as montanhas que o Vessone falou, né? O Abel, como é que eu vou competir... Com Botafogo, com o Flamengo esse ano. Então, eu acho que é mais uma pressão interna do Palmeiras. Pressão externa. Interna não existe. Não, dá para perceber, Massa, pelas reações do Abel. Uma pressão interna, inclusive da torcida do Palmeiras em relação especificamente ao Corinthians. Eu acho que em relação... Torcida, sim. Em relação ao Abel, ao desafio que ele tem na temporada, tendo aí, depois do Corinthians, o Flamengo como adversário nas 2 principais Copas, de chegar ao estágio do Flamengo ou de acompanhar o Flamengo, do que propriamente a questão externa. Eu vejo o conforto do Corinthians nesse jogo muito por conta do histórico, sim, recente entre eles nas competições e tanto que incomodou o Abel na pergunta, né? E o Abel, prefiro ganhar o campeonato que ganhar um derby. O que aconteceu esse ano foi que o Corinthians ganhou o derby e ganhou o campeonato. Pode ter até pavimentado a sua classificação para semifinal da Copa do Brasil. Pode ganhar a Copa do Brasil tendo eliminado o Palmeiras. Então, para mim, é esse o conforto. Em relação a desfalques, eu acho relativo, porque vários times outros têm problemas, elencos mais curtos, mais desfalques, mais lesões, mais ausências do que o Corinthians e fazem campanhas melhores que o Corinthians. E jogam melhor que o Corinthians. Né? O São Paulo é um exemplo. O São Paulo tem mais desfalques, mais titulares. O Mirassol. O Mirassol, que não tem tanto investimento. Então, assim, essa de, não vai jogar o fulano, não vai jogar o fulano, tem-se a impressão, e acho que o Vessone se defende muito nisso, que o Corinthians completo é o melhor time do Brasil, um dos melhores, eu não acho, mas o Vessone tem como... Eu acho que ele é competitivo, titular. Então, mas às vezes você pode ser competitivo com qualquer escalação, dependendo da sua situação, né? E acho que esse é um mérito do Dorival, fazer o Corinthians competitivo com o Guinegão e Kaique na frente. Mas ele é baseado, esse argumento do Vessone, na arrancada do ano passado, na final do Paulista ou nos derbys da Copa do Brasil. Né? Sobretudo, nos confrontos em 2025, nos confrontos com o Palmeiras, poucas vezes o Corinthians esteve com o time titular. Mas outros times nem tiveram como jogar uma eliminatória de Copa do Brasil com o time titular. O Corinthians teve, né? Conseguiu passar com virtudes. Então, assim, eu acho que essa situação dos desfalques, ela não entra, talvez, em campo a análise do torcedor. O torcedor não vai chegar e falar, se tivesse o Mateuzinho e não o Félix Torres, a gente teria vencido. Se tivesse Por exemplo, o Guinegão hoje é titular ou é reserva? Do Yuri? Não, do Yuri é reserva. Não, sei lá. Se o Dorival tiver uma dúvida, vou começar com o Guinegão ou com o Memphis? E começar com o Guinegão. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer. Não, eu acho que não. Devem jogar os dois. Meu argumento é assim, alguns jogadores, sei lá, o Charles hoje é titular ou é o Martins? Então, aí assim, se perder, é porque o Martins era titular. Você entendeu? Entendi. É um pouco isso, né? Entendi. Às vezes tem jogador que entra e tá rendendo mais que o cara joga.
o meio de campo do Corinthians, por exemplo. A gente só fica falando do Guinegão e do ataque. O meio de campo do Corinthians estava definhando com Martínez e Carrillo. Certo? Definhando. Eles são titulares, definhando. O Maicon joga muito mais que os dois. Definhando em termos de atuação, de limite. E, de repente, talvez o Dorival tenha encontrado. Se ele tivesse, talvez, amanhã o Carrillo e o Martins em condição, ele não escalasse mais os dois. Por algumas questões. E o futebol é assim, né? Então, eu acho que o titular do papel, ou daquele imaginário, ou que já foi há 3 meses, talvez não seja mais o titular, ou o ideal agora, né? É claro que num elenco curto, com limites e tudo mais, que não tem 2 por posição, qualquer jogador importante faz falta. Claro que faz. Mas eu acho que talvez também não seja um atenuante para as responsabilidades. Acho que a pressão está mais com o Palmeiras, sim, mas o Corinthians tem as suas obrigações também.